Vamos lá. Abram aí as suas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 45. Marcos, capítulo 6. O Novo Testamento, Mateus, Marcos, capítulo 6, versículo 45. Quem achou, dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Quem está olhando pelo telão de Jesus? Todo mundo trouxe foi a Bíblia. Vamos lá. Diz assim: e logo obrigou aos seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigava a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tens de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com ele. Subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Que nesta noite, Pai, nós tenhamos entendimento dela, revelação da tua palavra, Pai. Deus, no nome de Jesus, eu repreendo tudo aquilo que não é teu. Todo espírito contrário à tua palavra, bata em retirada agora, no nome de Jesus, e que permaneça aqui nesse lugar. A tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E que nesta noite nós declaramos a salvação. E desde já toda a honra, toda a glória, todo o louvor e exaltação já entregamos a Ti, Pai. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Queridos, o tema, baixa um pouquinho o BG, por favor. O tema dessa pregação, o pessoal fala assim, se eu fosse colocar um tema, né? Pois é, se eu fosse colocar um tema, seria ventos contrários. Ventos contrários. Quando o pastor Hélio estava aqui ministrando a palavra de dízimo e oferta, ele falou muito no coração. Isso confirmou a palavra que eu vou trazer nessa noite. Porque eu vou começar do final. Porque algo me chamou muita atenção. Lá no final, no versículo 52, ele diz assim: pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nesse momento em que eles estavam navegando, era próximo à quarta vigília. A vigília funciona a cada 3 horas. Então a primeira vigília é de 6 às 9 da noite, das 18 às 21. A segunda vigília das 21 à meia-noite. A terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã. A quarta vigília das 3 da manhã às 6 da manhã. E era próximo às 3, a quarta vigília, ou seja, não tinha ainda fechado a quarta. Então era madrugada, uma madrugada fria. E quando Jesus despediu aqueles discípulos, eles tinham acabado de fazer a multiplicação. Aqueles discípulos tinham acabado de testemunhar um milagre. Queridos, eles tinham testemunhado um milagre.
E esse versículo diz assim: pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Você sabe por que eles não compreenderam? Porque o coração estava endurecido. E muitas vezes, querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esses discípulos estavam andando com Jesus direto. Estavam andando com Jesus direto, vendo milagres direto, mas o coração estava endurecido. Será que isso não tem um pouco a ver com a minha e com a tua vida? Nós estamos aqui na igreja, estamos aqui andando com Jesus, mas às vezes nós nos estamos tornando insensíveis para as coisas que Jesus está fazendo, queridos. Parece que as coisas estão se tornando tão normais, e com Jesus as coisas nunca vão ser normais, queridos. Nunca vão ser normais, e que nós não devemos nos acostumar com isso. Quando eu falo, ei, traz uma pessoa para a igreja. Traz uma pessoa para a igreja. Ei, é quando nós trazemos uma pessoa para a igreja, queridos. Deixa eu dizer uma coisa para você, e eu falo isso sem nenhum constrangimento. Quando nós trazemos pessoas para a igreja, para que as pessoas sejam ministradas, e que aqui as pessoas recebam uma palavra de esperança, nós estamos enchendo a igreja. Sabe, é para encher a igreja, é quantitativamente, sim, é quantitativamente, sim. Você sabe por quê, queridos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto mais a igreja estiver cheia, mais o inferno está vazio, queridos. Mas o inferno tem que ser saqueado. Então a igreja, ela tem que avançar, ela tem que aumentar, sim, mais e mais pessoas na igreja. É assim, queridos. Devemos entender, e aqui, neste lugar, nessa casa de oração, nós temos que confiar que não somos nós que iremos convencer. Não seremos nós. Nós confiamos no Espírito Santo de Deus. E aqui é um lugar onde as pessoas devem ser amadas. Aqui é um lugar onde as pessoas não devem ser julgadas. É aqui na casa do Senhor. Sabe, queridos? Ei, meu amigo, tem uma dificuldade, tem uma esperança para ti. Uma esperança para ti. Vamos ali, vamos ouvir uma palavra. Deixa eu dar um exemplo. Jeane e Totinha. Jeane e Totinha falaram de Jesus, sabe para quem? Para muitas pessoas, eles são antigões. Muitas pessoas, desde a época da Peniel. Mas eles apresentaram Jesus para quem? Pastor Pedro e pastora Janete. Vocês já pensaram? Insistir numa pessoa e dizer que Jesus te ama e vai mudar o teu destino, vai mudar o destino de outras pessoas, que Jesus na sua vida muda o destino de outras pessoas, queridos. Ei, existe um grande pregador ali fora que ainda não conhece Jesus. Existem pessoas que vão mudar gerações, vão mudar destinos através da palavra de Deus, mas que ainda não conhecem Jesus e que está esperando eu e você falar desse amor. Então o nosso coração não tem que estar endurecido, nós não temos que estar, desculpa, não leve para o termo pejorativo, mas lesados, vivendo um dia de cada vez, The Walking Dead dentro da igreja. Nós precisamos levar pessoas para Jesus. Queridos, os nossos corações, eles não podem estar endurecidos. Os nossos corações, eles não podem estar dormentes. Por isso que nós falamos, tem um GC. Deixa eu dizer uma coisa para você. GC é porta de entrada para a igreja. É porta de entrada. Convidem pessoas para fazer parte do seu GC. Convidem. Queridos, tem um GC ali, a sua cara, é o meu GC. Vamos lá, levem casais para o GC de casais, levem jovens para o GC de jovens. Enfim, convidem pessoas. Porque as pessoas lá fora acham que nós somos chatos. E nós não somos chatos. Nós somos as pessoas mais felizes do mundo, queridos.
Nós temos acesso à verdade, mas nós não somos donos da verdade. Nós temos acesso, nós podemos mostrar essa verdade. Queridos, leve. Aceitar Jesus é um processo. Né, pastor Júnior? É um processo. Pastor Júnior e pastora Regina, eu vou falar. Eles chegaram num grupo de casados para sempre. Um no carro e o outro no outro. O irmão, levante aí, meu irmão, você levante aí. Muito obrigado. Não foi ensaiado. Esse irmão levou os dois que estavam separados para um grupo de casados para sempre. E lá eles tiveram acesso à palavra de Deus. E a palavra de Deus transformou, queridos, que transforma a palavra de Deus, queridos. Ei, fale Jesus para as pessoas. Não façam com que não permitam que os seus corações sejam endurecidos. Fale do amor. Fale do amor de Jesus. Tragam pessoas para a igreja. Porque aqui nós confiamos que o Espírito Santo vai convencer e vai mudar. Então, querido, essa dureza do coração faz com que nós achemos que os milagres de Jesus são normais. Ei, nós devemos nos surpreender com Jesus todos os dias. Porque Ele nos surpreende. Jesus nos surpreende todos os dias. Sabe, nós às vezes andamos distraídos. Aqueles discípulos estavam andando com Ele, sabiam quem Ele era. Mas aparentemente já estavam tão acostumados com a sua presença que parecia que tudo estava normal. Ei, gente, Jesus é fantástico. Eu fico imaginando, eu estava meditando nessa palavra, eu fico imaginando na cena da multiplicação. Jesus terminou e disse assim: queridos, meus amigos, vocês vão. Vá na minha frente. Jesus conhece o meu e o teu coração. Ele já sabia que aquele coração endurecido já estava acontecendo no momento da multiplicação. Vá na frente. E quando eles começaram a remar, eles estavam remando contra o vento. Remando contra o vento numa madrugada. Remando contra o vento, e Jesus estava orando. E aí começou a grande turbulência ali naquele mar. Primeira pergunta: Jesus podia parar aquela tempestade repente, ou seja, de onde ele estivesse, sim ou não? Podia. Não fez. Verdade? Não fez. Jesus poderia ter até impedido que essa tempestade acontecesse, mas não fez. Porque aí foi a grande lição que Jesus deu para aqueles discípulos. Foi a grande lição. Porque o que acontece? Porque às vezes nós achamos que as grandes tempestades das nossas vidas acontecem fora dos nossos corações. Mas não é. Não é. As maiores tempestades e os ventos que nós pegamos das nossas vidas, que enfrentamos, são aquelas que acontecem dentro de nós. Dentro de nós. É aquela que agita a nossa alma, que tira a nossa paz. Essa é a grande tempestade que nos tira do equilíbrio. E vocês vão entender daqui a pouco. Então, querido, a gente não deve ficar desanimado com as tempestades que nós estamos enfrentando ou iremos enfrentar nas nossas vidas. Certamente aqui nós temos os grupos de pessoas que passaram por tempestades, que estão passando por tempestades e que irão passar por elas. Não pense que você não vai passar. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem pessoas neste lugar que estão passando por tempestades, mas não sabem que estão passando. Você sabe por que não sabe que estão passando? Porque o coração já está convertido ao Senhor. E às vezes as pessoas dizem: cara, eu não acredito que tu está conseguindo suportar isso. Tranquilo.
Porque essa tempestade é uma tempestade externa, não é uma tempestade interna, não é mais essa tempestade que aflige o meu coração. Sabe? E aí nós vamos aprender algumas coisas nessa noite. Nós vamos aprender algumas coisas nessa noite. Primeira coisa, Jesus, ele contempla a nossa luta. Às vezes nós achamos que Jesus está muito distante. Às vezes nós achamos que Jesus não está no barco. E que nós estamos remando contra o vento. Remando, nos cansando, fadigados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Faz parte da vida. Posso até falar mais. É necessário que nas nossas vidas nós venhamos a remar contra a tempestade, contra os ventos. Sabe para quê? Para que nós tenhamos mais músculos. Para que nós possamos aprender a depender do Senhor. Porque nós devemos depender do Senhor desde as mínimas coisas às coisas grandes. Então, Jesus, ele contempla a nossa luta. Ele diz lá no verso 48, e vendo-os em dificuldade a remar. Essa dificuldade que você está passando, Jesus está vendo. Ei, não se sintam só. Não se sintam só. Jesus está vendo essa dificuldade. Jesus está contemplando. Não é porque está se regozijando, mas ele está vendo, ele está entendendo. E é necessário que isso aconteça na sua vida para que nós possamos crescer, queridos. Jesus, na verdade, não estava longe e nem indiferente ao drama dos seus discípulos. Mas entendam, lá no final, os seus corações estavam endurecidos. Tem coisas que nós passamos na vida para dar uma maciada no coração. Tem coisas que nós passamos na vida para o coração começar a pulsar. Sabe? Jesus está contemplando, queridos, mas ele está vendo e vai chegar na hora o socorro. Mas o coração precisa parar de estar duro. E é assim que ele troca o coração de pedra por um coração de carne. É desse jeito. Ontem eu assisti um filme. Eu sou péssimo para decorar o nome de filme. Chuchu, como é o nome do filme? Superação, é? Eu não sei se é uma história de um milagre. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Foi baseado em fatos reais nos Estados Unidos. Esse garoto passou 45 minutos sem respirar, praticamente morto. Eram pessoas da igreja. A mãe frequentava a igreja, o garoto frequentava a igreja, mas os corações estavam endurecidos. Ela, líder das senhoras, o garoto meio rebelde. Mas aconteceu uma situação, um milagre aconteceu de uma forma tal que eles nunca tinham testemunhado antes, que mudou, o coração mudou. Sabe, daqui a pouco, quando eu continuar, esses discípulos, eles vão ser, entre aspas, vítimas do milagre. Porque até então eles estavam vendo a multiplicação e talvez, isso aqui talvez seja uma besteirinha. Mas quando o bicho pegou para o lado deles, que o barco vira ou não vira, morre ou não morre, aí, meu amigo, o negócio é diferente. Quando é conosco, o negócio é diferente. Então Jesus, ele estava orando no monte, orando por aqueles discípulos. E quando nós pensamos que o Senhor está longe, na verdade Ele está trabalhando ao nosso favor, queridos. Ele está trabalhando ao nosso favor, preparando algo maior e melhor para nós. A palavra não diz que Ele não dorme e nem cochila, mas trabalha para aqueles que nele esperam. Contemplar de Jesus indica um compromisso de proteção, de consolo e iluminação.
E isso tem um grande significado para nós. Nós não estamos só na tempestade. Ei, você e eu, nós não estamos sós nessa tempestade, queridos. Nós não estamos. Tem calma, tem paciência, vai passar. Ei, vai passar. Vai passar. Nós achamos que temos muitas experiências ou que somos dotados de grandes conhecimentos que não precisamos de Jesus. E na verdade, nossa luta é totalmente em vão, queridos. Sem Jesus é totalmente em vão. Parecemos que todos os nossos esforços é em vão. Um esforço em vão. Se Jesus não estiver no barco, se Jesus não estiver no barco, a tua remada é em vão. Jesus tem que estar no barco. Mas não para de remar. Não para de remar. Não para de remar. Sabe? Nós temos que colocar diante de Deus. Colocar diante de Deus aquilo que nós queremos. O que nós suplicamos a Deus. O Espírito Santo, ele vai interceder por nós. Nós temos que crer e confiar no Espírito Santo, queridos. Mas não para de remar. Não para de remar. Então, Jesus, ele contempla a nossa luta. Mas preste atenção, Jesus acalma o vento interior. Existe uma lógica aí. Ele acalma o vento interior. No versículo 50 ele diz assim: mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. A primeira palavra de Jesus não foi ao vento e nem ao mar, mas aos discípulos. Antes de acalmar a tempestade, ele acalmou quem, queridos? Os discípulos. Primeiro ele acalmou os discípulos. Antes de aquietar a tempestade, antes de aquietar o vento, ele fez serenar a alma dos discípulos. Jesus distinguiu que a tempestade que estava dentro deles era maior do que a tempestade que estava fora deles. E é assim que às vezes nós levamos as nossas vidas. Uma tempestade interior, uma confusão de sentimentos, é uma ansiedade misturada com depressão, uma inquietação, uma falta de fé. Uma falta de fé. Queridos, fé é exercício. Se não tem jeito, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Se não tem jeito, o jeito já está dado. É fé. É confiar que Deus vai mudar a situação. Se acalmar. O problema interno era maior do que o externo. Ele diz assim: ei, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Isso significa que ele nos dá uma cobertura de consolação e encorajamento antes de começar a transformação das nossas vidas. Por isso que a transformação é de dentro para fora. Jesus, ele sempre vai nos transformar de dentro para fora. É a paz, querido. É a paz. Que tanto nós precisamos dessa paz. Mas é a calma interior. E quando nós aprendemos isso, o mundo pode estar pegando fogo. A situação pode estar mais caótica possível. Mas se nós temos paz, se nós temos tranquilidade, nós vamos superar isso. E como é que nós obtemos paz? Como? Orando. Só em oração. Só em jejum. É assim que nós obtemos paz, queridos. Independente da situação, que a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Talvez estejamos vivendo a dura realidade de uma grande tribulação, que parece que não vai ter mais fim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tenha ânimo. Tenha ânimo. Jesus está conosco, querido. A presença de Cristo conosco é a nossa esperança na tempestade, queridos. É a esperança na tempestade. Precisamos desenvolver uma expectativa de que o vento contrário, esse vento contrário vai acalmar, vai acabar.
Recebe, irmão. Outra coisa, nós aprendemos que Jesus acalma o vento exterior. Acalma o vento exterior. Ele acalma o vento interior, mas também ele acalma o vento exterior. No versículo 51 ele diz assim: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Quando Jesus subiu ao barco dos discípulos, o vento cessou. Pergunta: por que a tempestade não cessou antes dele subir no barco? É até mais cômodo para Jesus subir no barco sem ele estar se mexendo. Porque eu acredito que quando esse vento parou, esse barco estabilizou. Mas só estabilizou quando Jesus estava dentro do barco. A tempestade exterior da minha e da tua vida só vai passar quando Jesus estiver dentro do teu barco. Enquanto ele não estiver dentro do teu barco, essa tempestade não vai parar. Tu vai estar com ele, ele vai estar contigo, mas a estabilização do barco é só quando ele entrar. É só quando ele entrar. Então, queridos, Jesus para dentro do barco. Jesus para dentro do barco. Onde Cristo está, a tempestade se aquieta, querido. O tumulto se converte em paz. O impossível se torna possível. O insuportável se torna suportável. Ele está presente mesmo quando os ventos contrários estão soprando contra as nossas vidas. Quando não temos mais forças para remar. Quando Ele entra no barco, tudo se acalma. Tudo se acalma, queridos. Tudo se acalma. O vento exterior que tem nos assolado pode parecer bem maior do que imaginamos, mas ela está debaixo dos pés de Jesus. Não existe, pensa numa situação, sabe, porque você não conhece a minha situação, tá? Você não sabe o que é que eu estou passando, você não sabe a tribulação que eu estou passando. Uma coisa realmente eu não sei, mas eu sei que Jesus é bem maior do que isso. É bem maior do que essa tribulação. Jesus é bem maior do que esse câncer. Jesus é bem maior do que essa depressão. Jesus é bem maior do que essa ansiedade. Jesus é bem maior do que essa falta de dinheiro. Jesus é maior do que essa tua desesperança. Mas só vai se estabilizar, querido, quando ele entrar no barco. É só quando ele entrar no barco, querido. E as coisas podem até ter saído do nosso controle, mas estamos rigorosamente debaixo do controle de Jesus. Ele é maior que a nossa crise, enfermidade, problema e outras coisas que nos atormentam. Ele se importa conosco ao ponto de vir ao meio aos ventos contrários, porque somos especiais para Deus. Hoje a pastora estava ministrando aqui, queridos, nós somos super especiais para Deus. Nós somos as meninas dos olhos do Senhor. Nós temos que tomar posse dessa identidade, de quem nós somos, de que Jesus se importa conosco, de que Jesus se importa com as nossas tempestades, e que Ele vai acalmar as tempestades, mas também precisamos tomar um passo de fé. E o passo de fé é confiar, querido. O passo de fé é deixar Jesus realmente tomar a direção desse barco, porque os nossos corações estão endurecidos. Os nossos corações estão endurecidos, e para que esses corações comecem a pulsar novamente, comecem a ser mais sensíveis, precisamos sim passar por esses ventos aqui e acolá. Aqui e acolá nós vamos passar por esses ventos. E essa é a grande especialidade de Jesus, acalmar tempestades. Acalmar tempestades. Tudo que existe está sob a sua autoridade. Até mesmo este vento que está soprando contra você. Então nós precisamos permitir que Jesus entre em cena. E que os nossos esforços desapareçam. Eu fico lembrando daquela pescaria, né? Jesus estava pregando na praia. Tinha uma multidão. Ele chegou: Pedro, me arranja aí teu barco, porque a galera não está deixando eu pregar. Vamos um pouquinho para aqui, para fora aqui. Vou pregar, ele prega, vamos pescar. Vocês sabem dessa história. Eles já tinham passado a noite pescando. Era o mesmo barco, os mesmos pescadores, as mesmas redes, o mesmo mar. O que fez a diferença na vida daqueles caras?
Jesus. Às vezes nós estamos tentando as mesmas estratégias, as mesmas armas, as mesmas coisas, mas ainda nós não tentamos Jesus. Sabe, mas eu estou tentando Jesus. Tá, não. Não tá. Não tá. Porque aqueles discípulos estavam caminhando com Jesus direto, vendo milagres direto, mas o coração estava endurecido. E que os nossos corações estejam sensíveis para coisas do Senhor. E a primeira coisa que nós devemos nos atentar, com vidas. Apresentar Jesus às pessoas. Apresentar Jesus para as pessoas. E aí minha pergunta é, para finalizar, e se a banda quiser subir, pode subir. Qual tem sido a sua expectativa diante dos ventos contrários que sopram na sua vida? Reflita sobre isso. O que é que você espera desses ventos? O que é que você imagina? De uma coisa é certa, querido. Esses ventos que nós estamos passando não é castigo de Deus. Não é castigo de Deus. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz para merecer isso? Nada, meu irmão. Não fez nada. Faz parte da vida cristã. Seja bem-vindo à vida cristã. É dessa forma. Alguns ventos aqui e acolá, mas que nós nunca devemos parar de remar, para que nós tenhamos forças para manter esse barco pelo menos um pouco estabilizado até Jesus estar nesse barco. Então que nós, a partir de hoje, coloquemos Jesus no barco, que é Ele que vai estabilizar. Fiquem de pé no nome de Jesus. E eu aproveito para agradecer cada voluntário dessa igreja. Cada voluntário, cada um que se dedicou aqui neste culto. Queridos, muito obrigado. Que Deus recompense cada um de vocês. Cada um de vocês. E aí eu oro por cada um aqui, Senhor. Por cada um, Pai, que está passando por uma tempestade, que está remando e o barco não está saindo, porque o vento está contrário, Pai. O vento está contrário. Está cansado. Está fadigado, não consegue mais raciocinar, não consegue mais o equilíbrio. Eu coloco cada vida, Pai, cada vida, Senhor, que nós tenhamos paz, Senhor, que nós tenhamos paz aqui neste lugar, Senhor, que nós tenhamos paz, equilíbrio, Pai, mansidão, Pai, um coração convertido a Ti, mas não um coração endurecido, um coração insensível, um coração sensível para as Tuas coisas, Senhor. Deus, eu ministro, Pai, o equilíbrio. Dai-nos, Pai, o Teu equilíbrio, a Tua paz, a Tua mansidão, Pai. Pai, nós Te pedimos o fruto do Espírito sobre as nossas vidas, Pai. O fruto do Espírito sobre as nossas vidas, Senhor. Ministra, Espírito Santo, nos nossos corações. Ministra, derrama, Pai, o Teu bálsamo sobre as nossas vidas, Senhor. Nos dá esperança, Pai. A esperança. Força, Senhor, para combater o bom combate, Senhor. Combater o bom combate, Senhor. Cingir os nossos lombos, Pai. Cingir os nossos lombos, Pai. Oh, Espírito Santo, que nós tenhamos entendimento para que nós não andemos mais descalços, como escravos, Pai, na vida medíocre, Pai. Que nós sim tenhamos, Pai, a Tua sandália, Senhor. Nós não somos mais escravos, Senhor. Oh, Senhor, ministra os nossos corações, Pai. Ministra os nossos corações, Pai. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. É o Senhor e muito digno de louvor. Cidade do nosso Deus, o santo monte. A alegria de toda a terra. Yeah.
Senhor, que nos ajuda contra o inimigo. Confie no Senhor, queridos, confie. Por isso diante dele nos prostramos. Exalte ao Senhor, exalte ao Senhor, diga o quanto Ele é grande. E agradecer-te por a obra em nossas vidas. Confie, Confiamos em teu infinito amor. aleluia. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A tempestade vai passar. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer. Obrigado, Jesus. E agradecer-te por Obrigado, Jesus. nossas vidas. Eu confio em Ti. Confiamos em teu infinito amor. Nenhum vai se perder. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Espírito Santo. Aleluia. Nesse momento eu quero fazer mais uma oração. E essa oração ela é bem específica agora. É para você que ainda não se dedicou por Jesus, que ainda não colocou o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Sim, é com você. Então, se você ainda não aceita Jesus, não disse aí, Senhor, assume o comando do meu barco, assume o comando da minha vida. Ei, Senhor, eu reconheço o teu sacrifício na cruz. Eu aceito, Senhor, a salvação. Então, se você ainda não fez essa ação de entrega ao Senhor, e nessa noite você quer fazer essa entrega ao Senhor, quer entregar sua vida a Jesus, me dá um sinal, levanta a tua mão, que eu quero orar por você. Se você não entregou sua vida a Jesus, entregar a sua vida a Ele, dá um sinal, que eu quero orar por você. Aleluias, aleluias. Se você é dessa hoje da igreja, mas está afastado dos caminhos do Senhor, está longe dos caminhos do Senhor e hoje quer se reconciliar com o Senhor, me dá um sinal que eu quero orar por você. Tem alguém aqui no nosso meio que hoje quer se reconciliar com o Senhor, entregar sua vida ao Senhor, me dá um sinal que eu quero orar por você. Não? Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Hélio, encerrar o culto, Pastor Hélio, por favor. Pastor Hélio é crossfiteiro, ele sobe por aqui. Glória a Deus, igreja, glória a Deus. Um momento maravilhoso que Deus falou muito a oração de todos aqui. Que essa palavra frutifique na vida de cada um de nós. Vamos encerrar esse culto. Estenda as mãos. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, que a tua bênção seja conosco todos os dias, em todo momento, Senhor. Que a graça, Pai, de Jesus, o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo, Pai, possam consolar os nossos corações, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, igreja.